Ana Kelly, ela é enfermeira e estará compartilhando conosco aqui mais um assunto sobre o Novembro Azul. Kelly, pode se apresentar. Oi, Fabi, obrigada pelo convite. Meu nome é Kelly, Ana Kelly. Estou aqui hoje para trazer algumas informações, esclarecer algumas dúvidas sobre o Novembro Azul, sobre o que é o Novembro Azul. Trazer mais informações para a população em geral sobre o tema. Tá, Kelly, fala pra gente aí, explica um pouco aí sobre o que é o Novembro Azul. O Novembro Azul, ele é um mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então, nós trazemos a questão da saúde do homem, questão dos sintomas, tratamentos, as formas de rastreio da doença, inclusive dados recentes informados pelo INCA, né? Dizem que a cada 38 minutos morre um homem brasileiro de câncer de próstata. Então a gente precisa repercutir muito ainda sobre o assunto, que só fica atrás do câncer de pele. Tá, explica pra gente aí mais um pouquinho sobre o que é a próstata. A próstata ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ela fica localizada logo abaixo da bexiga. Ela pesa cerca de 20 gramas e ela tem como principal função, junto com a vesícula seminal, produzir o esperma. Então ela é bem pequenininha e por isso a questão do toque retal para sentir as suas modificações. Certo. E quais os sintomas e fatores de risco dessa doença? Bom, os principais sintomas são dores ósseas nos homens, né? Lógico. Muita vontade de urinar com frequência. E nessa frequência de urina, sentir muita dor. Além da dor, nós também temos como sintomas a questão do sangue na urina ou no sêmen, que pode ser visualizado tanto após o ato sexual ou durante a masturbação, quando tem contato com o sêmen e vê a quantidade de sangue ele localizado. Você me perguntou os principais sintomas e? Fatores de risco. Os fatores de risco é a obesidade. Homens negros tendem a ter mais câncer de próstata, então, além da raça, né? Da raça negra, a questão dos 50 anos acima ou a partir dos 40, quando existe já histórico hereditário, colesterol alto, obesidade, homens fumantes, homens que consumem uma grande quantidade de álcool. Quando a gente fala de hereditariedade, a gente está falando de pais, tios, irmãos que já tiveram câncer, que têm câncer ou que tiveram algum tipo de alteração na próstata, daí precisa essa pessoa, a partir dos 40 anos, iniciar o tratamento ou iniciar o rastreio, né, primeiramente também. Certo. E a partir dos 50 anos, pessoas que não têm os fatores genéticos, né? Não certo. tem nenhum tipo de caso dentro da família que possa ter o câncer de próstata. Tá, então o ideal é que a partir dos 40 anos, se for alguém que tem alguém na família que já teve essa doença, procurar, né? Exatamente. A estar se prevenindo. Isso, daí a prevenção é iniciar o rastreio, né? Fazer a consulta médica, fazer os exames, então tudo vai da conduta do médico. Então, inicialmente é feito o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame de sangue, e aí vai de acordo com a conduta médica para ver se vai ter necessidade de fazer o exame de toque. Normalmente sim, porque eles se juntam, né? Se unem. Pode ser que o PSA dê negativo, mas no exame de toque o médico consiga detectar alguma alteração na próstata. Então o exame mais preciso é o de toque. Sim. Esse na verdade, os dois identifica melhor. É porque, na verdade, não existe ainda um número, digamos assim, que vai determinar se o PSA está dando alterado ou não. Então, vai depender muito do médico. Existem vários estudos que a partir de 2 ou 3 ou a partir de 5, então vai depender muito da conduta médica em solicitar o exame de toque. Porque no PSA pode dar que não tem nenhum tipo de Esse alteração. PSA é aquele de sangue, Isso, né? Que é feito. Exatamente. Então pode dar que ele não tem nenhum tipo de alteração, mas no exame de toque, o médico detectar uma rigidez diferente. Ou detectar, Na glândula. Exatamente. Detectar está levemente inchado
inchada ou muito inchada. Então vai depender muito. E a gente também tem os exames de imagem, né? A ressonância magnética, ela é um aliado. Então, Dá para fazer, dá para saber também se está alterada a então, glândula. vai depender muito da conduta médica e da necessidade desse paciente no rastreio. Então é importante que ele conheça o seu próprio corpo, né? Que ele esteja atento aos sinais para ver se tem alguma coisa que está diferente. Porque, por exemplo, a vontade constante em urinar, ela pode estar associada a uma infecção urinária. Sim. Não precisa ser diretamente ligada a alguma coisa a mais, relacionada à próstata. Mas ela é um alerta. É um alerta, já tem que se policiar. Assim, você vê que você tem vontade de urinar diversas vezes durante o dia, mas já passou de uma semana, já passou de 2 semanas, já passou de 3 semanas. É algo que se tornou comum na rotina. E não é comum do corpo humano. Então, tá, mas e a pessoa que bebe muita água, exageradamente, que vai ao banheiro com muita frequência? Isso. Ela precisa fazer? Precisa. Esse exame para saber como é que tá? Sim. Porque, na verdade, se ela bebe muita água, ela tá indo várias vezes ao banheiro, mas ela tá vendo que saiu da rotina dela, porque mesmo que ela beba muita água, a rotina vai se tornar diferente. Ela vai beber muita água durante o dia, em determinado momento durante a noite, ela vai parar de consumir água e vai descansar, correto? Certo. E ela vai começar a ir no banheiro diversas vezes pela madrugada. Vai começar a interromper o sono dela. Ela ingere líquido durante o dia, a vida toda, em grandes quantidades, mas ela sempre teve um sono tranquilo. E em determinado momento ela começou a acordar pela madrugada para ir ao banheiro. Ela sente que ela sente dor ao urinar. Ela sente que não está mais conforme o cotidiano dela, como sempre foi. Então ela vai dar um gatilho. E aí, peraí, o que está acontecendo? Aí ela se enquadra ali na idade, ou já teve um histórico. Tem a idade avançada de uma pessoa idosa, anos, por exemplo, mais 63 anos, por aí. Então, e aí ela começa a sentir algumas coisas diferentes, já é um gatilho para procurar. Porque, infelizmente, principalmente quando a gente fala de saúde do homem, eles são mais relapsos a se cuidar. São mais relaxados, esse é o termo. Isso, exatamente. Então, só começa a procurar o médico e a fazer o rastreio quando ele já sente que tem alguma coisa de diferente. Isso, quando está sentindo dor, por exemplo, né? Sangrando. Exatamente. O sangue, ele incomoda mais o homem do que um fator que é muito comum e que eles não se ligam, que é a questão de não conseguir ficar ereto. Incomoda mais. Exato. Incomoda, só que ele pensa que pode ser algo psicológico. Então, quando começa a alterar a vida sexual dele, aí entra a questão... Tá, mas e quando essa pessoa não tem mais vida sexual ativa? Aí ela vai sentir mais na questão da urina. Ela vai sentir dor. Na hora de urinar. Sim, quando a gente está falando de uma pessoa que não tem mais uma vida sexual ativa, na questão dos idosos, como você levantou, sim. Aí sim a gente pode trazer... É importante que essa pessoa faça esses exames periódicos todo ano. Todo ano, exatamente. Porque a partir dos 50 anos de idade... Já tem que ser todo ano. Isso, se ela não tiver nenhum tipo de casos na família, ou não tiver nenhum tipo de sintoma. A partir dos 40, se já tiver casos na família, tiver hereditariedade, precisa estar fazendo acompanhamento. Certo. Mas aí quando a gente está falando de uma pessoa idosa, ela pode ter esse estalo na questão da urina, na dor ao urinar, no sangue. E se ela não sente nada? Ela tem que fazer o rastreio. Na verdade, tem que fazer. Assim como as mulheres fazem todo ano, né? Isso. O exame de prevenção, é importante que os homens também façam, né? Isso, porque na verdade é o exame de prevenção para eles. Né? Para eles, isso. Do mesmo forma que as mulheres têm exame de prevenção todos os anos, os homens também têm. É importante, né, que eles façam, mas como você disse, a maioria se relaxam e acaba não porque tem a questão correndo atrás disso. Do preconceito também. Tá, mas antes do preconceito, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Os tratamentos. Vai depender muito da condição em que vai estar já essa próstata, certo? Então, também é conduta médica. Existem tratamentos mais leves, como tratamentos mais avançados, que só poderão ser designados a partir do momento que o médico consiga constatar
Em que grau que está essa próstata avançada? A alteração, no caso, Exatamente. que fala, né? Isso. É chamada de alteração. Ah, deu uma alteração aqui, precisa fazer um exame mais profundo, Isso, né? exatamente. Daí vai ver se vai entrar com medicação, você vai entrar com uma radioterapia, se vai precisar de intervenção cirúrgica. Inicialmente ele vai pedir uma biópsia para ver se é maligno ou não. Então assim, vai depender muito de como já esteja. Por isso a importância de realizar todos os anos o preventivo, porque caso consiga detectar, que detecte o quanto antes, né? Tá, e assim, o que você pode dizer para os homens que têm medo de fazer esse exame? Porque a maioria das pessoas, elas não se previnem por conta do medo. Principalmente idosos. Tem medo de chegar lá e descobrir alguma coisa mais grave e morrer logo. Esse é o medo de pessoas que eu acompanhei de perto, né? Também. De chegar no hospital e acabar... Não quer fazer o exame, eu não vou fazer. Com medo do que pode acontecer. Eu tenho isso, caso assim, na minha família. Na verdade, quando a gente consegue diagnosticar o quanto antes, a gente consegue tratamento. Até mesmo em doenças que, infelizmente, a gente ainda não tem a cura, a gente consegue um tratamento e uma sobrevida. Então, a gente consegue ter mais tempo com a nossa família, independente do que seja. E isso que a gente tem que levar primeiro a saúde mental à frente. Então, a partir do momento que a gente tem uma família, que tem amigos, que consegue trazer essas pessoas para o nosso entorno, que possam nos apoiar, independente do que seja a doença, a gente vai conseguir se estruturar psicologicamente e iniciar o tratamento. Porque vai depender, desculpa te cortar, vai depender muito também dessas pessoas, do ambiente que tá ali. Vamos lá, eu vou com você, isso, né? Vamos lá, eu tô aqui para te apoiar. Eu tô aqui para te apoiar. Independente do que seja. E já tem algumas pessoas que já colocam medo, né? Então vai depender muito do que você vai ouvir do seu ambiente. Ele é muito ligado à ignorância. E quando eu falo isso mesmo. A ignorância, eu falo a ignorância de sentido literal. A falta do conhecimento, né? E o que acontece? Hoje nós temos tratamentos avançadíssimos em relação ao câncer, já que estamos falando desse. Infelizmente ainda não tem cura muitos, né? Mas nós temos tratamento. E a partir do momento que nós iniciamos o tratamento, nós devemos lembrar que todas essas pessoas que estão à nossa volta, elas estão ali por nós e nós devemos estar ali por elas. E o tratamento nos dá isso, nos dá mais tempo. Existem momentos que são difíceis, mas eu costumo acreditar que tudo na vida é fase. Então, se eu tiver que morrer rápido ou tiver que morrer, que eu sei que em algum momento eu vou morrer, mas que eu puder curtir mais ainda a minha família... Então, aqui, a Kelly, você está usando mais o seu racional, não tanto o seu emocional, porque... esse seu pensamento, ele é mais racional, né? Porque o emocional, a pessoa fica mais emotiva, mais chorona, mais melancólica, e ela vai ter mais medo. Porque o medo é uma emoção, né? Indiferente da questão emocional, a pessoa, mesmo que ela haja com racionalidade, que ela fala, não, eu vou me tratar, vai dar tudo certo, ela vai ter ela vai ter um momento que ela vai surtar, porque isso acho que é um processo. Primeiro a gente surta, chora, procura as pessoas que serão os nossos aliados nesse momento, né? É neste momento que nós vamos importante também o acolhimento, né? Exatamente, porque nesse momento a gente descobre quem estão ao nosso redor. Certo. Realmente, literalmente falando. Isso, é verdade. Porque é o momento da dor, é o momento do sofrimento. E depois é levantar a cabeça, entregar a Deus, confiar, acreditar nos médicos, no tratamento e iniciar o tratamento em si, né? O medo, ele sempre vai existir, independente do que seja. A gente sente medo de tudo a todo momento. Tem um ditado que fala que quem do medo foge, do medo morre. Então não tem pra onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente. Não tem pra onde correr. Então, de qualquer forma, a gente vai, todo mundo vai morrer um dia, mas se tratando, se cuidando melhor, a gente vai ter mais tempo para passar com a família. A certeza que a gente tem é a que nós vamos morrer, né? É uma única certeza na vida. Essa questão de ir ao médico, procurar o médico para fazer consultas e ter a dúvida de que pode ou não existir alguma outra doença, a gente também sempre vai ter. Mas é a questão de entender. Isso eu estou falando para os outros, querendo me convencer disso também. Porque eu também tenho esse medo de, meu Deus, será que eu vou descobrir alguma coisa? Será que está alguma coisa acontecendo comigo? É a ansiedade, né? Exatamente. Então, assim, é entender que se eu descobrir algo, eu ainda terei um momento, um tempo para eu reverter isso.
que eu posso Isso contar é com os importante. médicos, isso. Isso é importante, né? Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, não tenham medo. Vão lá, façam seus exames de rotina, né? Nós Procure o estamos, hoje médico. mesmo, eu estava no banco, conversando com o gerente, e eu já perguntei para ele, você já fez seu exame da próstata? Porque onde eu passo, né, eu tô levando essa mensagem para os homens, né? Eu vejo e já vou falando, já vou perguntando, porque é uma preocupação, né? A gente quer ver todos bem, né? Infelizmente, essa pergunta ela se torna uma pergunta que as pessoas levam na brincadeira. Leva na brincadeira. E quando a gente leva essa... Aí ele isso na respondeu, eu tô esperando ficar mais velho. tem essa resposta ainda foi a mais tranquila. Foi mais tranquila, né? Porque eles já levam na brincadeira da questão sexual, né? É uma realidade. Os homens levam na brincadeira por questão sexual. Entra o preconceito e o machismo. Então vamos falar. Pode falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Neste ponto entra o preconceito e o machismo, porque é muito difícil. A gente que é da área da saúde tenta entender dos dois lados, e como ser humano a gente precisa entender também que essa questão do machismo ela ainda assola muito. Não só nosso país, mas acho que o mundo todo, independente de já estarmos vivendo no século XXI. O que passa na cabeça do homem quando ele imagina que ele tem que ir lá, porque, assim, o popular, levar a dedada. Isso. Ele acha que ele vai perder a masculinidade dele. É isso. Ou, como eu já ouvi, e se eu gostar? Vai virar a casaca? É isso? É basicamente isso. É isso que eu escuto. Vou virar casaca, vou sair do armário. Gente, se eu gostar. Nada a ver. Não tem nada a ver. Até mesmo porque o exame de toque, ele é tão sensível que ele não tem, pelo menos, assim, no meu ponto de vista, ele não tem o poder de transformar a sexualidade de ninguém. Então, eu ainda acredito que você se prevenir, fazer um exame, é muito mais válido do que você ter que conviver com uma doença que você vai perder a sua família e a sua vida. E sem falar que o médico ou a médica que vai fazer tem conduta ética. Exatamente. Né? E assim, é todo um processo, não é só chegar lá e ficar na posição. Não é enfiar na tomada. Não e é a assim, posição gente. é completamente diferente do que as pessoas imaginam, que chega e vão ficar, desculpa o termo, vão ficar de 4 na maca. E como que é? É lateral. Tira a dúvida aí. É Lateralizado, lateral, de lado, isso, de ladinho. Os dois joelhos um em cima do outro, puxa um pouquinho mais pra cima, Viu? a perna de cima. Então é completamente diferente. Um bicho de 7 cabeças. É completamente diferente do que as pessoas imaginam. É muito mais rápido do que elas imaginam. Não leva mais de alguns poucos minutos. Vai algum tipo de lubrificante. Vai, lubrificante. É bom a gente trazer esse assunto aqui, né? Essa informação. Porque muitas pessoas, cada 38 minutos, é isso? Um brasileiro morre. Um brasileiro morre com essa de doença, né? Então, você que quer ter vida abundante, Exatamente. né? Corre e faça o seu exame de prevenção. Sim, e lembrando, gente, primeiro eles vão iniciar... Normalmente, a conduta médica é iniciar com o exame de sangue. E depois, em caso de necessidade, aí vem os exames de imagem. Se houver alguma alteração... Isso. São exames que são unidos, que um depende do outro para resultado, mas vai depender muito do histórico da pessoa. Então, assim, não é chegar lá no consultório e já ficar na posição... Vamos tirar o tabu, né? Exatamente. Vamos tirar o tabu. Homens, vocês vão continuar com a sua masculinidade intacta. Exato. Intacta. E com a família. E com a família, vivo. Exatamente. Isso a gente que precisa importa. cortar essa brincadeira dos bares, né? Que na roda de amigo existe essa brincadeira da dedada. Mas a dedada, ela salva vidas. Então, se a gente leva em consideração que um brasileiro morre a cada 38 minutos... Minutos. 38 minutos, gente. É o tempo de você tomar banho, tomar café, se arrumar e ir pro trabalho. 2 por hora, vamos colocar assim. 2 brasileiros por hora morrendo por conta de câncer de próstata. Que hoje já pode ser feito preventivo, que pode ser feito tratamento e dar uma sobrevida para a pessoa. Que eu ainda acredito que é 1000 vezes melhor a tal da dedadinha do que tá sofrendo dentro do hospital de um tratamento tão agressivo quanto é para um câncer. Independente do câncer, o tratamento ele é agressivo. Onde essa pessoa não vai poder mais ter sua vida cotidiana normal. E aí vai entrar a parte da masculinidade, porque vai afetar a vida sexual. Vai afetar tudo. A partir do momento que está afetando a próstata, está afetando a vida sexual do homem.
Porque a próstata, ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Igual da mulher, né? Sim. Então a gente tem que ter essa vida ativa, né? Exatamente. A vida sexual ativa. E aí, o que vale mais a pena? Não vale muito mais a pena, já que o homem quer manter tanto o machismo dele, conseguir que ele ainda consiga uma vida sexual ativa, do que por uma questão de uma consulta de rastreamento que é feita uma vez ao ano. Por causa de comentários, né? Que são falados, essas falâncias, aí por aí que você escuta isso e te trava, e você não cuida da sua vida. Que continuem as brincadeiras, mas que sejam brincadeiras conscientes e que não tire da pessoa a consciência dela se cuidar, né? Mas infelizmente, Kelly, as brincadeiras é onde traz a crença. Porque elas atingem muito o psicológico de pessoas que entram desse meio que eu te falo da ignorância. E quando é a ignorância, a falta do conhecimento em si. É verdade. De saber como que funciona o exame daquele. Então, que entra também o medo. E não só o medo do que pode descobrir, mas o medo do próprio exame. Ou o medo do que a sociedade vai falar daquela pessoa, dos amigos, né? Vão falar daquele homem que fez o exame, que é um exame simples, que todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer. E quem fizer, incentivar os amigos que não foram ainda. Exatamente, é isso aí. Vamos fazer o exame. Últimas palavras? Suas últimas palavras? Minhas últimas palavras? Sim, para os homens. Façam o exame, não se envergonhem, não tenham esse paradigma de que que se fizer o exame vai perder a masculinidade. Isso não existe. Façam um rastreio. Cuidem da saúde de vocês, prestem atenção aos sinais que o corpo de vocês emitem, prestem atenção na urina, nas dores abaixo da barriga, que é na pelve, prestem atenção no ato sexual de vocês para ver se alguma coisa está incomodando, procurem o médico, não tenham vergonha de procurar o médico, conversem com as parceiras de vocês, tenham essa amizade com a pessoa que convive ao lado de vocês, seja esposa, namorada, seja uma amiga, seja a sua família em si, os filhos, tenham sempre em sua volta pessoas que possam apoiar e não deixem com que brincadeiras travem vocês de procurar um médico. Procurem um médico, se cuidem e é isso. Muito obrigada, Ana Kelly. Foi muito bom aqui compartilhar esse assunto com você mais uma vez, né? Nosso Novembro Azul, daqui, ó, Novembro Azul, novembro, mês mundial de combate ao câncer da próstata, né? Isso, exatamente. Então foi um prazer imenso. O prazer e foi já todo fica meu. O convite estendido para você vir uma próxima vez para falar sobre o SAMU, né? Será Os benefícios prazer. do SAMU. Volto sim. Mais uma vez eu quero agradecer você. Não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar aí no nosso canal.